Vou mudar um pouquinho aqui o assunto. Nós vamos falar dela, a monopolista do setor, a B3. É um tema extremamente interessante ser falado, porque tem algumas questões aqui interessantes, né? Primeiro que eu já sei que vocês gostam. Acho que essa é uma das coisas que é interessante. Somos das poucos. A segunda questão é os volumes da B3 estão pressionados por questões de juros, que a gente tinha até falando um pouco antes do programa, né? Com juros altos, é natural que os volumes dentro da Bolsa Brasileira diminuam, né? Porém, por outro lado, a B3 fez um movimento, de certa forma, de tentar se atualizar e trazer produtos novos. Eu posso citar aqui alguns, mas vou centralizar talvez em algo mais diferentão, que sempre quando você vai para esse lado mostra que você é alguém atual, né? Que é futuro de cripto, né? Falou de cripto, você é mais atual. Mas, pela primeira vez, a gente começa a ver um movimento no Brasil super interessante de aparecer alguma coisa que talvez vai se posicionar como concorrência, né? Então, dá para citar aqui Flow, CSD, A5X, né? Inclusive do meu chefe lá, o Carel, um abraço pro Carel. Turma saindo para competir contra a B3. E um outro ponto interessante do case é um histórico de aquisições que dá até para contestar de certa forma, né? Que não foi talvez tão bem sucedido quanto a gente olhava no passado. E aí, bom, você falou, um dos poucos otimistas, né? O que explica isso? O centro operacional da empresa para você ainda segue robusto? Acho que, primeiro, eu fico muito surpreso de tantos jornalistas locais terem uma visão tão negativa com a B3, porque bem, o que é o melhor negócio que qualquer um pode investir? É um negócio que cresce e tem altas taxas de retorno. A questão de crescimento acho que é o grande pushback hoje de B3, mas que a gente está vivendo esse marasmo aqui de mercado. Aí a gente volta na questão de crescimento. Retorno. Você pega o retorno da B3, né? Rentabilidade em relação ao patrimônio líquido tangível, não é nem para calcular, porque todo o patrimônio dela é ágil. Por quê? O que quer dizer com isso? Toda a gestão de caixa ela distribui, ela não precisa reter nada para gerir o negócio. Tão bom é o negócio, tão poderoso é, tão rentável é. E mesmo assim, eu vejo muitas vezes as pessoas com descrição, descrevendo a B3 como se fosse um negócio horroroso. É uma estatal, é lenta, é acomodada. E a natureza do negócio é um que você pega o ciclo longo de 2000 e os últimos 10 anos, o quanto cresceu a receita, o lucro foi fabuloso. Está estagnado desde o pico de 21, mas assim que você teve um decaimento muito grande da receita de ações. E no meio do caminho, ela gerou muito caixa, ela recomprou a ação, pagou muito dividendo. E, inclusive, esse é o outro, assim, concepção equivocada para mim. A B3 aloca mal capital. Vamos lá. Qual foram as maiores alocações de capital da B3? Recompra. E ela é contracíclica nisso. Então, quando o preço da ação está muito baixo, ela acelera a recompra. Isso é bem feito. M&A, qual foram os maiores? Bem, o da CETIP na época, não dá para dizer que foi barato. Agora, olhando o quão dominante ela ficou, é difícil criticar que não compensou por isso e pela diversificação de negócios que eu trouxe para a B3 hoje, que é um negócio muito mais resiliente que as pessoas até apreciam. Acho que é uma associação muito grande de B3 com volume negociado de ações e ela é inclusive mais do que isso. Então os maiores M&As inclusive foram bons. Os menores foram ruins. Nesse mesmo período que eu falei, eu faço minha autocrítica de análises em relação a fintechs, foi um período que ela comprou de forma cara duas fintechs e inclusive acho que já tem declarações públicas do CEO da B3 dizendo que ele se arrepende do preço que pagou. Então, pelo menos tem a sua autocrítica. Então tem esse ponto. Então a alocação de capital da B3 ser ruim, eu acho que é um certo exagero. Uhum. Agora, na parte de cultura, execução, agilidade, inovação, acho que aí, assim, a gente é acionista, mas também tem que ser crítico nisso. Acho que poderia melhorar, mas acho que já melhorou muito. Eu posso falar até como cliente. Era meio inacreditável. Assim, hoje em dia, tem uma central para atender as assets. Há poucos anos atrás não existia. Você queria tirar uma dúvida com o B3, não tinha a quem acionar direito. Você tem pesquisa de NPS. Às vezes eu acho engraçado eles perguntarem se eu recomendaria o serviço da B3 para alguém, porque não tem alternativa. Mas eles querem saber o que a gente acha, pelo menos. Isso é muito diferente do que era no passado. E essa é a preocupação para várias áreas de negócio. Dá para assistir que isso permeia a empresa. Então, assim, não tão ágil quanto poderia ser, mas já melhor do que já foi. Eu acho que tem muito do trabalho do Gilson ali, que é o CEO
que sucedeu o Edemir Pinto, que veio da CETIP e que trouxe isso. E acho que tem um gancho que é, você tem algumas evidências de sim, coisas que a B3 fez que foram positivas para crescimento e para rentabilidade. O mais recente são os futuros de cripto. O de Bitcoin foi um sucesso estrondoso ano passado, ela já lançou o de Ether e o de Solana, já lançou opções em cima de Bitcoin. Você tem, no próprio DTV da Bolsa, que é tão criticado, ele estaria ainda pior. Bolsa, digo, de ações, né? Negociação de ações. Ele seria ainda pior se a B3 não tivesse lançado tantos ETFs por iniciativa própria. Os fundos imobiliários, acho que aí também ela tem os parceiros que atuam nisso, mas os ETFs têm muito mérito, os BDRs, inclusive. A B3 fomentou muito esse mercado com market makers, então isso é positivo. E aí você olha para outros negócios, assim, a parte de dados. Acho que esse pode ser a grande alavanca de crescimento independente de volumes para a B3. Isso cresceu mais lentamente, mas cresceu alguma coisa organicamente. O M&A agora é sunk cost, e agora vai estar numa fase que, depois de arrumar a casa, essas empresas compradas, que é a Neo e Neurotech, acelerem o crescimento. Então você tem um futuro que de novo, o grande pushback de B3 nos últimos anos foi crescimento, e não tem o que dizer. Você teve a receita de ações definhando e o resto até crescendo, mas não tem o que dizer. O consolidado não foi nada de muito auspicioso, ainda mais no lucro líquido. Para frente, você já tem agora um volume da bolsa que, ao que parece, tem mais para subir do que para cair. As títulos nós, inclusive, torcemos por isso. Tomara, né? E além disso, você tem negócios que os outros negócios vêm crescendo, derivativos têm crescido, de balcão nem se fala, com juros altos, tipo, só já é um carrego, isso é uma coisa diferente. Quando a B3 adquiriu a CETIP, a BVMF comprou a CETIP pelo B3, o negócio de balcão aí tem uma natureza diferente dos negócios de bolsa, de derivativos e de ações. A receita não é tão transacional, é uma receita de estoque. Então, a parcela relevante é uma receita que a B3 ofere mensalmente de custódia, do saldo que está ali. Isso cresce com a emissão de CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, COIs e tudo mais. E mais, no caso dos que têm juros, dos juros. Então isso cresce juros, mais as emissões líquidas que acontecem ao longo do tempo. Então é um negócio com carrego muito grande de crescimento, diferente da talvez volatilidade que a gente enxerga em outros negócios. No combinado, o que você tem um negócio que, tudo bem, não cresceu tanto nos últimos anos, mas cresceu alguma coisa de receita. As pessoas associam a volatilidade de resultado que não aconteceu no lucro, ficou mais ou menos estável nesse período. E aí isso talvez explique o porquê que eu falei que eu fico surpreso com meus pares locais serem tão críticos, porque você pega os estrangeiros, eles vêm com um cara B3 de outra forma. Eles, talvez acostumados a olhar outros negócios de bolsa lá fora, negócios de bolsa são tidos como um dos melhores negócios para se investir, negócio às vezes que se falam até resiliente. Aí vamos lá, o que acontece quando você tem uma grande volatilidade na bolsa? O volume cresce. São momentos até que a B3 historicamente caía muito, mas para o negócio, naquele momento, você tem aumento de receita. Então é contra-intuitivo, é quase que ela ganha como seguro ali. Se a gente está num ciclo vicioso de país, é claro que é só uma antecipação de receita e depois você perde, mas no curtíssimo prazo, você tem uma melhora de receita, é melhor do que vários outros negócios em momentos de crise. Então isso é algo que o investidor estrangeiro aprecia e reconhece na B3. Tanto que acho que ele comparava a B3 negociando no final do ano passado a 10 vezes lucro, menos que isso, comparado com bolsa de estrangeiro negociando mais de 20, ele via mais claramente essa oportunidade do que talvez muitos locais muito críticos. Isso sem voltar na questão de o que são ameaças hoje. Sendo bem sincero, assim, tem vários entrantes em potencial. Por enquanto, eles tentam atuar em nichos. Aí o ponto de atenção é quando esses nichos vão se tornar representativos no negócio da B3, por enquanto não são. Você pega a mesma Base lá no Rio, que acho que tem feito trabalho de muitos anos, de estruturando o negócio deles, quer lançar a bolsa na virada do próximo ano. As tem desafios, mas por enquanto eles querem atacar um pool de receita que é relativamente contido, que é negociação de ações. A ver, vocês vão atacar, além de negociação de ações, a parte de clearing, dizem que sim, mas vamos observar como vai ser o projeto deles em detalhes. Você tem também a CSDBR, que acho que tem como parceiros algumas grandes instituições financeiras. Eles aos poucos, mas por enquanto só atacaram negócios da CETIP, antiga CETIP, né, de balcão. Aos poucos devem lançar também uma câmara. A gente vai ter que acompanhar para ver o efeito disso. Dados os parceiros que eles têm por trás, essa foi um ponto de atenção. Eu respeito muito a 5x pelas pessoas que ali integram. Acho que também é dos que eu mais tento acompanhar. Mas, resumidamente, dessas ameaças, acho que por enquanto não tem motivo para muito alarme. O que mais chama atenção, eu até já falei isso em outras ocasiões,
se de alguma forma for flexibilizada a possibilidade de você internalizar ordens por corretoras, que seria uma forma das corretoras não precisarem passar totalmente pela B3. E aí isso poderia ser muito bom para corretoras e não tão bom para B3. Hoje em dia, isso é possível em 2 casos, quando você negocia mini contratos de índice de ações e mini contratos de dólar. E na modalidade existente, a B3 ainda retém boa parte da receita dela, porque precisa ser liquidada na B3, então ela retém tudo que não é receita de negociação. Agora, se você caminhasse, que eu pessoalmente, eu não falo nem, eu tenho todo o viés de falar isso, mas eu falo até como brasileiro, eu não veria com bons olhos a gente flexibilizar totalmente a internalização de ordens como acontece nos Estados Unidos, fecha parênteses, mas se acontecesse isso é um equilíbrio, novo equilíbrio ruim para a B3, algo que a gente tem que acompanhar, e muito bom para a corretora. Eu vou apertar o play aqui no acelerador, que eu não vou sair daqui sem perguntar tudo.